bem com vocês? Boa noite a todos. Voltei de novo. Hoje os irmãos quase não apareceram, porque a igreja está bem pequena hoje, né? Mas Deus escolheu assim. Não importa o tamanho do número de irmãos, né? Importa que Deus escolheu dessa maneira. Se Ele escolheu assim, é porque era para ser desse jeito. Pessoal, hoje iremos falar de um assunto muito interessante, um dos mais interessantes da Bíblia Sagrada. Iremos falar sobre o filho pródigo. É uma linda história que todos conhecem. Vamos abrir nossa Bíblia em Lucas capítulo 15, versículo 11. Lucas capítulo 15, versículo 11. Cadê o Lucas? Está bem na minha frente, me filmando. Lucas, todos acharam? Misericórdia, né? Amém? Eu vou ler do 11 ao 16 e você lê do 17 ao 31. Vamos lá. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço dele disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabem. E o pai repartiu os bens entre eles. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um cidadão daquela terra, e este mandou para os seus campos a fim de cuidar dos porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Para vocês, bem alto. Bora? Vocês? Versão 31. Vamos, igreja. Bem alto. Meu filho, dá-me por seus trabalhadores. Mande que foi para o seu pai. E ele ainda longe, quando seu pai o alistou no coração. E padeceu dele, correndo, abraçou, e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra Deus diante do Senhor, não sou digno de ser chamado do meu filho. Pai, porém, disse ao servo: traga, que peça a melhor roupa e vista ele, põe a mantel dele, e sandália nos pés, traga minha máquina de bezerro, ouro, vamos comer e pesquisar, porque esse meu filho estava morto e Deus estava perdido, não foi achado, e começaram a refugiar. E aí, irmão? E aí? A igreja parece que está com muita vontade de ler hoje, não, né? Vamos lá. É assim mesmo. Depois melhora. Alguém entendeu aqui essa mensagem? Qual o significado? Por que eu pedi vocês lerem até o final? Apesar que vocês não leram, né? Mas você entendeu aqui a mensagem ou não? Alguém teria coragem de levantar e dizer: eu entendi o porquê que você pediu para ler até o final? Irmão Raimundo, que está me olhando. Entendeu, irmão? Por quê? Oi?
tremendo e poderoso. Quando eu pedi para vocês lerem a mensagem, para vocês entenderem que aqui já é uma pregação. Se eu falasse amém agora, nós já íamos embora felizes, porque aqui aconteceu uma pregação. Mas como eu tenho a missão de pregar o Evangelho aqui hoje, então eu tenho que levar a mensagem e explicar da maneira que Deus me usou. Então vamos lá, eu vou direto ao ponto. Observe que aqui aconteceu uma comunicação entre o pai e o filho. O filho pede ao pai: pai, dê-me a parte que me cabe. E o pai então repartiu com ele os seus haveres. E segundo aqui a Bíblia, no capítulo, do 11, do 13, capítulo 13, vamos dizer, versículo 13. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Agora, por que esse jovem partiu para uma terra distante? Qual o motivo? Tem algum motivo, não é por acaso. Nada na Bíblia acontece por acaso. Tudo tem uma razão e um porquê. Alguém saberia me explicar o porquê? Não, né? Então eu vou explicar. Primeiramente, o jovem poderia ficar perto do seu pai, porque quando acabasse ali a grana, porque podia ser, pai, me dá aqui 100 reais, eu gastei tudo, vacilei, mas só tem aqui as coisas, né? Me dá aqui 100 reais. E pai é pai, né? Tem uns que é palhaço, mas tem pai que é verdadeiro. Poderia dar para ele 100 reais, 200 reais, não deixar ele na mão nisso. Mas acontece que o jovem partiu para uma terra distante. Ele não queria ficar perto do seu pai. E por que ele não queria ficar perto do seu pai? Porque ele não queria que o seu pai visse as sacanagens que ele iria fazer. Porque o filho pródigo representa alguém que saiu da igreja e foi para o mundo, pensando que ia viver uma vida mar de rosas, onde os problemas, tudo tinha chegado ao seu fim. Lei do engano. Quando a pessoa vai para o mundo, ele se diverte, é bom. Essa estrada eu conheço ela, eu passei por esse caminho, eu conheço o começo, o fim eu quase não conheci, porque depois eu saber o final da história, né? Se eu falar agora acaba a graça, mas eu conheço esse caminho. Então o Chico, que tem uma queda aqui, fica bonito. Então esse jovem, ele partiu com um sonho. E quando a pessoa tem um sonho, uma mãe, uma pai, um irmão, um tio, uma esposa, não há ninguém que impede essa pessoa a alcançar os seus sonhos. Porque ele nasce no pensamento, através das ideias que criamos no cérebro. Vem o pensamento, a pessoa alimenta aquele pensamento e ele pensa: agora eu sou o cara, agora eu vou pegar muitas gatas, que agora eu estou com muito dinheiro no bolso, ninguém mais me segura. Meu pai, tchau. Então agora eu vou fugir a minha vida. Mas segundo a Bíblia, isso é tudo engano. O coração é enganoso, mais do que todas as coisas. Ele diz mais: se teu coração te engana, Deus é maior do que o teu coração. Então o jovem, ele pensou que ia viver os sonhos da vida dele, que os problemas tinham acabado. Só que aqui no versículo 14 diz que depois de ter consumido tudo, sobreviveu aquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Qual o motivo que o jovem começou a passar necessidade só depois que acabou o dinheiro dele? Qual o motivo? Tem um motivo. Poderia acabar esse dinheiro em tantas horas, vai acabar justamente, quer dizer, essa fome poderia vir quando estava muito dinheiro no bolso, mas logo quando acaba o dinheiro e vem a fome, dá uma sacanagem, uma coisa dessa. Pô, pouco dinheiro no bolso, todo mundo está de boa, acabou o dinheiro.
dinheiro e agora eu passo fome. É porque Deus, Ele queria ensinar a cada um de nós que a nossa vida aqui neste mundo é algo enganoso. Nós pensamos que nós vamos para o mundo, queremos ser felizes. O mundo, ele apenas é uma ilusão. Satanás, ele é muito inteligente. Segundo Ellen White, não sei se foi 3 ou 7 mil anos, ele estudou a mente do ser humano. Então, ele conhece a nossa mente. Ele não conhece os nossos pensamentos, mas a nossa mente ele conhece. Então, ele coloca a sua seguinte: olha, vá para o mundo, vá curtir. Depois que você curtir todas, você volta para a igreja. Só que, segundo a Bíblia, há um caminho que parece direito ao homem, mas o fim deles são laços de morte. Satanás engana as pessoas. Eu passei muito tempo no mundo enganado, achando que eu era um cara pegador. Meu amigo, me achava um carro. Gado para mim não faltava. Eu pensava, aqui está a minha felicidade. Minha mãe dizendo: filho, volta para a igreja. Eu disse: mãe, para a igreja eu não volto agora. E por que eu não volto agora? Porque eu tinha feito um pacto com Deus de voltar para a igreja somente no decreto dominical. Olha só, nem sabia que decreto dominical eu estaria vivo, mas pacto é pacto, eu não podia quebrar. Eu queria voltar para a igreja. Filho, se você voltar agora, você não vai se enfermar. Mas eu vou explicar para você ficar tão de boca aberta. É porque eu tinha um ponto fraco. O ponto fraco era a mulher. Porque eu trabalho com mulheres, eu mexo com vendas e também trabalho no YouTube, sou palestrante no YouTube. E lá eu ensino muitas coisas sobre relacionamentos, sexo e mais coisas, muita coisa que eu ensino. E vendedor mexe muito com mulher de toda a espécie: mulher casada, mulher solteira, mulher bandida, enfim, todo tipo de mulher. Então o meu ponto fraco era a mulher. Eu pensava: pô, mas se eu voltar para a igreja, as gatas não vão pegar mais? Eu não consigo ficar sem uma mulher. Acostumado a ficar sempre com uma gata do meu lado, vou deixar tudo para trás? Não, agora não, depois eu volto. Tudo bem, o tempo passou. E a vida então disse: agora eu vou te cobrar as suas ações. Vamos ver aqui, cadê? Aonde ele fala?